Eu acho que quando desligamos os microfones e ficaste... Está a ligar no direto. E já estamos ao vivo no Facebook. Bom dia a todos. Vamos avançar com a segunda Masterclass do Cinanima, 44ª edição. Desta vez temos a honra de ter connosco o Viernev, o artista multidisciplinar, que inclusivamente hoje desejamos-lhe os parabéns, porque faz anos. Obrigado. Parabéns, Viernev, muita saúde, muitas felicidades, muitas concretizações. Obrigado. Vamos então avançar. Estamos aqui em parceria com a Escola Artística Soares dos Reis, com o Moisés, com o João Apolinário, que estão aqui com duas turmas em direto. Queremos com esta Masterclass que ela seja completamente, não seja unilateral, seja interativa, tenha um pouco deste calor humano que o Cinanima nos habituou, é bastante importante para nós, e por isso, em vez de termos um palestrante unilateralmente falando para um público somente em termos de plataforma de Zoom, Facebook, temos aqui então, em parceria com a Escola Artística Soares dos Reis, também aceitou o nosso convite. Temos então esta Masterclass online a decorrer e posteriormente a isto servirá também em termos de repositório para que outros alunos, outros aficionados possam acompanhar, neste caso já indiretamente, esta Masterclass. E, portanto, esta Masterclass está agora a decorrer às 10 da manhã, mas depois, talvez daqui a umas 2 horas, estará também publicada como vídeo no Facebook. Eu vou tentar acelerar um pouco a minha apresentação em relação a esta coisa de fazer a ligação entre os nossos parceiros, o João Apolinário de um lado e o Moisés do outro, com as duas turmas, e portanto vou falar apenas somente do trabalho que o Viernev vai aqui apresentar. Como eu disse, é um artista multidisciplinar. No ano passado, no Cinanima 2019, recebeu um prémio. Eu ganhei uma estima pelo trabalho daquilo que eu fui conhecendo, e lembro perfeitamente que quando o Viernev ter recebido o prémio, disse uma coisa que me marcou um pouco, que foi que fez este trabalho sem apoio na altura, e eu acho que isso é de congratular, não é fácil. Estudou multimédia na Escola Superior de Artes, e design na realidade virtual na London College of Communication. Depois, portanto, começou a abordar, a aperfeiçoar a utilização de perspectiva, enquadramento, de espaço negativo para pintar imagens com múltiplas interpretações visuais. E os seus interesses focam-se basicamente na criação de experiências que desafiem a percepção. E, portanto, brincar com percepção é o tema da Masterclass com a qual avançamos. Passo então a palavra, neste caso, ao nosso moderador, o João Apolinário, para fazer aqui a ligação a quem é que se destina esta Masterclass. João. Olá, então, o meu nome é João Apolinário, como disseste, sou professor aqui na Soares dos Reis, e esta Masterclass é dirigida aos nossos alunos também. Neste caso, vamos ter aqui presencialmente os alunos do profissional de animação. A escola também tem outro curso de animação, que é o curso artístico, então esses alunos vão assistir mais tarde no Instagram, no Facebook, como disseste. E eu gostava de agradecer ao Viernev e ao Cinanima esta oportunidade, porque para nós é uma altura muito especial. O Viernev é um ex-aluno também aqui da Soares dos Reis, então para nós é uma oportunidade incrível de poder ouvir alguém que passou por aqui, que estudou aqui nesta escola
e que partilhou o percurso também destes alunos que estão aqui também a assistir. Então, para isso, para nós é algo mágico. E eu gostava também agora de apresentar a escola, não é? Então, a Soares Reis é uma escola de artes, é uma escola pública. Nós temos já muitos anos de escola, a escola já tem 136 anos, então é algo que já está a ser continuado e já passou por aqui muita gente. Temos alguns animadores que passaram por cá que estão a dar muito que falar e que já deram muito que falar, o Vier Neve, por exemplo, Alexandre Siqueira, mesmo a Regina Pessoa também estudou aqui. E nós continuamos aqui a mudar, a puxar o curso e a puxar o ensino de animação. O ano passado nós conseguimos o apoio do ICA, o que para nós é incrível, porque agora vamos poder dar mais oportunidades aos nossos alunos, mais condições, e isto deve-se também ao trabalho que foi feito pelos alunos que por aqui passam. Desde setembro nós já temos 33 seleções em festivais e 8 prémios, o que dá quase 3 por mês, o que é uma quantidade incrível para nós. Isto é tudo graças aos nossos alunos, também aos meus colegas também, e à infraestrutura que nós temos aqui na escola. Então quero agradecer a todos, desde os alunos, ao Sinanima e aos meus colegas também, e ao Vier Neve por estar aqui a fazer a palestra. Muito obrigado. Obrigado, João. Passo então a palavra, não sei se o Moisés quer dizer alguma coisa, quer referir-me, quer mencionar mais alguma coisa, ou se é só o João. Está tudo ok? Podemos avançar então? Vier, passo-te a palavra, boa apresentação, estamos aqui super interessados, vamos estar aqui 1 hora, bastante animados a ver a tua apresentação, bastante curiosos e volto novamente a dizer-te os meus parabéns. Avancemos então. Okay. Antes de mais, obrigado pelos parabéns e pelo convite do Sinanima. Eu vou começar a partilhar o meu ecrã. Então hoje o tema da apresentação é brincar com percepção. E eu vou utilizar esta hora para falar um pouco sobre a forma como eu tenho vindo a explorar o meu processo artístico nos últimos 4 anos, focando 3 projetos em particular. O primeiro que vou apresentar vai ser o processo de criação da curta Mãe de Sangue. Depois falarei do Dark Cria, que é uma experiência de realidade virtual que inspirou a curta, ou seja, foi feito antes, mas para meios de tornar uma apresentação mais clara, vou apresentá-lo depois. E depois vou falar sobre o projeto que eu estou a desenvolver neste momento, que se chama Lucid, que também é de realidade virtual. Se tivermos tempo, e mediante as vossas questões e interesse, poderei ainda falar sobre a minha exposição de realidade aumentada e explorar também esta faceta do meu trabalho. Mas antes de começar a falar da curta Mãe de Sangue, vou falar um pouco do meu trabalho ilustrativo e daquilo que acaba por unir o meu estilo e aquilo que tem sido o meu trabalho visual dos últimos anos. Eu trabalho principalmente com este fenómeno da percepção visual que se chama percepção multistável, que é o que acontece quando tu vês uma imagem e o teu cérebro não consegue identificar precisamente qual é o modelo ou o que é que a imagem significa, então tu transitas entre 2 percepções diferentes. Por exemplo, podes olhar para esta imagem e imediatamente ver uma cara, ou imediatamente ver uma mulher grávida, ou transitar entre as 2 percepções. Este tipo de exploração do fenómeno não é inédito, tem sido explorado por vários artistas ao longo do tempo. Aqueles mais conhecidos acabam por ser o M.C. Escher e o surrealismo, maior parte do século XX. E normalmente este fenómeno acontece com uma ambiguidade entre a figura fundo, pelo menos na maior parte dos trabalhos. As pessoas não conseguem identificar exatamente o que é que está à frente ou atrás naquilo que é representado, e por causa disso o fenómeno da percepção multistável surge. No entanto, no meu trabalho eu prefiro explorar imagens, e há antes de falar do meu trabalho, há o exemplo famoso do vaso Rubin, que acaba por ser muito partilhado na internet,
como um exemplo claro da ambiguidade de figura-fundo. No meu trabalho, eu acabo por explorar mais a ambiguidade entre volume e sombra, ou seja, não é tanto a diferença ou a ambiguidade não surge sobre o que é que está atrás e o que é que está à frente, surge mais naquilo que é sombra ou luz versus aquilo que é o contorno ou a figura em si. Por exemplo, neste frame do filme, podemos ver que tanto pode ser interpretada como uma pessoa a cair e um gato e as suas sombras, ou alguém a avançar a mão para a frente. Outro fenómeno da percepção multiestável são imagens cuja interpretação depende da rotação em questão. Um dos meus exemplos favoritos foi esta imagem que eu fiz há 3 anos atrás. Eu ainda não tive a oportunidade de incluí-la em nenhum dos meus maiores projetos, mas para mim é dos exemplos mais claros de como a orientação da imagem também pode influenciar imenso a nossa percepção dela. Rodando outra vez, podem ver que tanto pode ter identificado como alguém a comer ou uma pessoa. Inclusive, eu comecei a desenhar estas imagens quando estava na SOAS, inclusive, eu fiz o curso de design gráfico, por isso sempre tive um interesse muito grande pela plasticidade da imagem ou pela estilização agressiva daquilo que estou a desenhar. E à medida que os anos foram passados, fui reunindo uma biblioteca grande deste tipo de imagem. Alguns modelos ou sujeitos dos meus desenhos foram surgindo várias vezes, também porque são as coisas que eu tenho à minha volta que acabo por desenhar mais. Por exemplo, eu desenho muito gatos, pessoas a desenhar ou rostos, e por algum motivo mulheres grávidas e bebés. E por ter esta biblioteca tão grande, eu questionei-me o que é que eu poderia fazer com esta técnica que eu tinha vindo a desenvolver à medida que o tempo foi passando. E pelo meu interesse por curtas de animação, eu pensei, e se eu fizesse uma curta em que todos os frames fossem imagens desse género? A Mãe de Sangue acabou por não ser isso, porque é muito difícil fazer isso. A Mãe de Sangue é mais uma brincadeira com as transições entre as duas interpretações das imagens. Mas esta ideia de fazer um filme que explorasse a transformação ou tipo duas histórias simultâneas utilizando este tipo de imagens veio desse primeiro conceito de e se isto fosse possível? E se fosse possível não só fazer uma imagem assim, mas fazer um filme inteiro? E foi aí que surgiu o Homem de Sangue. E eu agora passaria um excerto pequeno do filme. Pronto, e ficamos por aí. Se quiserem ver mais do filme, está disponível online e também vai passar amanhã à noite na RTP2, no Cinemax. Agora, queria-vos falar um pouco sobre o processo de animação por trás do filme.
Animar este género de imagens oferece algumas possibilidades interessantes. Eu sempre tive um interesse particular por animação 3D, mas a estética da imagem multistável é 2D, é uma estética extremamente de alto contraste e de simplificação da forma. Por isso esta combinação entre animação 3D e animação 2D no processo da curta, para mim sempre foi algo inevitável. E eu, para vos exemplificar como é que fiz algumas das cenas da curta, a maior parte das cenas, algumas cenas da animação são puramente animação 3D, mas a grande maioria das sequências longas são uma combinação de animação 3D com retoques 2D. E eu vou-vos mostrar o processo desde o animatic até à cena final, através de vídeos das várias fases da animação. Começando por, eu para cada uma das imagens, ou em muitas das imagens do filme, eu criei o modelo 3D de ambas as interpretações da imagem. Por isso, tendo, por exemplo, uma imagem que pode ser interpretada como uma cara ou alguém à janela, eu modelei ambas as percepções possíveis em 3D. Para tal, eu posicionei os modelos utilizando a referência no programa de software 3D que utilizava, e depois pintei a sombra e a luz diretamente com uma textura, sempre alternando entre as duas de modo a que sobrepostas criassem exatamente a mesma percepção. Temos aqui outro exemplo. Este processo tornou-se complicado porque, especialmente quando há elementos da imagem que estão muito mais atrás do que outros elementos, a perspectiva passa a ter uma importância muito importante na forma como nós vemos a imagem. Por isso, se, por exemplo, eu colocasse uma câmera com um ângulo diferente no programa de modelação 3D, de repente a imagem alterava-se imenso. Eu utilizei sempre a referência do olho humano como standard. Isso depois ajudou-me na transição para a experiência de realidade virtual que fiz também com estas imagens. Para cada uma das sequências, eu fiz, para o filme todo eu fiz o animatic no início, e está a passar agora da sequência exemplo que eu vou dar. Por isso eu tinha esta imagem, queria transitar para esta, queria federar uma coisa com ambas as percepções, e depois tinha este frasco que aparecia, a personagem agarrava o frasco e atirava contra o visor. Aqui podem ver a animação 3D do modelo animado para a sequência. Esta animação foi uma combinação de motion capture com animação keyframing específica no final. E no início também para equivaler à posição do gato. Cristina, algum problema? Não, ok. Aqui podem ver depois o render da animação 3D, em que as sombras ainda não estão exatamente como eu as queria, mas já consigo estabelecer os timings certos para depois condicionar a animação 2D vetorial no final. E aqui, finalmente, com a adição da animação vetorial, as imagens ligam-se facilmente e há esta mistura entre animação 3D e animação 2D mais fluida. E mostrar-vos agora a sequência final com a banda sonora.
Eu, para a realização desta curta, tive a oportunidade e a sorte de trabalhar com uma equipa de ação muito boa. O Yanis Elmas escreveu uma banda sonora original para este filme, e também tenho um vídeo pequenino para vos mostrar sobre a gravação. Da banda sonora. Eu trabalhei, a maior parte dos músicos foram estudantes da ESMAI que trabalharam voluntariamente para este projeto. Tive mesmo muita sorte. A forma como o desenvolvimento da curta foi feito foi: eu animei basicamente a curta toda sem música, e depois o Ian escreveu a banda sonora já com a sequência e o ritmo que eu tinha em mente para as sequências. Antes de passar para o próximo projeto, eu abri agora as questões em relação à curta que os alunos poderão ter ou que terão surgido no entretanto no Facebook ou no... Estou? João? Ok, desculpa, não entendi. Tente-me dar-me só um minuto. Alguém escreveu alguma pergunta? Olha, eu gostava que falasse um bocadinho sobre mais sobre a parte da integração do 3D e do 2D. Uhum. Como é que tu fizeste a passagem dos renders? Os renders são todos feitos, exportados de que maneira? Já são exportados em formato vetorial, não são? Como é que tu fazes isso? Como as texturas, os renders não são exportados em formato vetorial. O render é como a textura tem aquela estética 2D, ao exportar cria esta sensação de que o desenho é 3D. Depois eu aplico um filtro. Se houver uma... Depois eu aplico no After Effects um filtro que me permite simplificar um bocado a figura, de modo a dar aquele aspecto vetorial. E se mesmo assim ainda tiver um aspecto demasiado 3D ou que foi renderizado, quando eu faço os retoques 2D, faço em alguns locais uma espécie de telescoping do render 3D. Mas na maior parte dos casos, como eu preciso de... Eu vou-te mostrar. Por exemplo, neste caso, se tomassem atenção as sombras no final do modelo, aqui, isto interessa-me o movimento da figura, mas nesta fase eu preciso, a minha ideia era que a figura formasse um rosto que depois gritava quando o frasco era lançado. E para isso eu precisava do controle total sobre as sombras e que as sombras estivessem em movimento. Isso só consigo fazer em 2D. E aqui, se eu chegar aqui ao final, eu tive de animar isto tudo em 2D sobre a animação 3D. E por isso é que consegui formar o rosto e depois o rosto a gritar no final. E a primeira textura tu fazes como projeção de textura? A primeira textura, neste caso eu pintei-a, que é este frame aqui, eu pintei-a utilizando o Mudbox, mas honestamente podia utilizar qualquer software de pintura de texturas. E utilizei sim projeção para ter a referência, mas depois tenho sempre de pintar o resto do modelo e adequar, porque muitas vezes a percepção não funciona bem sobre superfícies planas, mas quando é alguma coisa com volume é mais complicado de criar isso. Mas sim, através da projeção ajudou. A projeção, a ferramenta de stencil
Aliás, está aqui, inclusive, highlighted no frame de baixo a ferramenta de projeção do Mudbox, mas não imenso. Sim. Obrigado. Alguma questão dos alunos? Da parte do Moisés. Ok, nesse caso eu passaria ao próximo projeto. Antes de ter feito a curta, no entanto, eu fiz uma experiência de realidade virtual que se chamava Darkria, de onde não só eu explorei estas questões no espaço 3D, mas modelei muitos dos assets que depois utilizei na curta. Ou seja, este processo de modelação de ambas as interpretações de uma imagem foi já realizado nesta experiência, embora depois para a curta tivesse, porque uma curta tem muito mais imagens do que a experiência de Darkria, tive de realizar mais conteúdo. Darkria é uma experiência de realidade virtual. Eu não sei se vocês estão familiarizados com os termos realidade virtual e realidade aumentada. Eu vou utilizá-los muito nesta apresentação, por isso era importante conseguirmos facilmente distinguir estes dois conceitos. Normalmente, para distinguir estes dois conceitos, utiliza-se um espectro entre o que é o mundo real e o que é o mundo virtual, e qual é a quantidade de informação virtual que se encontra na experiência. No caso de realidade virtual, todo o espectro visual do utilizador, toda a visão do utilizador é construída por elementos visuais. Por isso necessita normalmente de óculos de realidade virtual, como o Oculus Quest ou o HTC Vive, e o utilizador é completamente imergido no ambiente virtual. Já realidade aumentada é a sobreposição de elementos visuais sobre elementos do mundo real. Normalmente inclui um dispositivo que tenha uma câmera que permita essa interface entre o utilizador e o mundo real. Os casos mais famosos são o Pokémon Go e os filtros do Instagram e do Snapchat atuais. O Darkria é uma experiência de realidade virtual, ou seja, utilizei óculos, é necessário óculos de realidade virtual para poder experienciá-la. E permite aos utilizadores entrar nas minhas ilustrações e explorar ambientes que são completamente construídos por mim e em que a percepção do utilizador é constantemente desafiada. Nesse caso, eu peguei em algumas das ilustrações que desenvolvi e construí ambientes virtuais a partir delas, criando não só a modelação, os modelos 3D da imagem, mas também elementos que se relacionassem com aquilo que a imagem representa para rodear o utilizador na experiência. Depois criei uma interface que permite ao utilizador navegar entre os vários espaços utilizando portais que o utilizador pega e coloca na cabeça para transitar para outro espaço. E estes portais também servem como uma forma de identificar novas interpretações da imagem multiestável. Por exemplo, cada imagem possui a tridimensionalidade de uma das interpretações, de ambas as interpretações no mesmo espaço, e o utilizador utiliza os portais é uma espécie de filtro de realidade em que o utilizador pode sobrepor uma das interpretações à outra e vê-las no espaço facilmente. Para este exemplo aqui dá para perceber bem. Ao colocar o portal por cima, tem a outra interpretação, a tridimensionalidade da outra interpretação à frente. Isto é difícil de explicar utilizando um vídeo, porque com a realidade virtual o utilizador está a ver as coisas em 3D e tem
mesmo noção da tridimensionalidade daquilo que está a ver, e pode inclusive navegar e ver as coisas por trás. E eu construí uma espécie de labirinto de espaço, ou seja, a experiência não é linear, cada utilizador tem um caminho diferente que segue na experiência e tem a oportunidade de ver diferentes imagens. E agora mostrava um excerto pequenino de alguns dos passos da experiência para mostrar. Por exemplo, aqui dá para perceber bem, o utilizador está neste espaço vermelho e ao colocar o portal por cima consegue descobrir uma nova interpretação da imagem, e se quiser colocar o portal na cabeça, entra num espaço seguinte. Este foi o meu projeto de licenciatura que fez com que eu descobrisse o potencial de realidade virtual para a construção de experiências artísticas. E antes de passar para o próximo projeto, abri então questões da audiência sobre este projeto. Eu acho que a realidade virtual tem um potencial grande, enorme, enorme, enorme para a criação de experiências artísticas, porque se há meio artístico que te dá completa liberdade sobre aquilo que podes fazer o utilizador sentir ou experienciar, é a realidade virtual, porque é literalmente criar mundos, criar espaços do nada e completamente controláveis pelo artista. Eu tenho uma pergunta para fazer, que é em relação à criação desta experiência em realidade virtual. Tu, enquanto criador de uma curta-metragem, tu tens acesso, e tu próprio disseste há bocado, que há a câmara e o ponto de vista do realizador é o ponto de vista escolhido, não é? E tu controlas isso. O ponto de vista de quem está a ver é o ponto de vista que tu queres dar. Então, tu conseguiste fazer as ilusões de ótica funcionar. Agora, aqui na realidade virtual, as pessoas podem andar pelo espaço e aproxima-se muito mais, por exemplo, a uma escultura ou uma peça de arquitetura. Como é que tu consegues controlar esse olhar do utilizador para criar as ilusões ópticas? Eu acho que isso foi um dos meus desafios na construção desta experiência. E o interface final acaba por refletir essa preocupação. Eu coloco os portais em posições que acabam por sugerir ao utilizador um determinado ponto de vista. Ou que está ali alguma coisa interessante e que, se olharem naquela direção, vão ver algo de interessante. E neste caso é, por exemplo, a dupla interpretação da imagem. Mas uma coisa interessante que, por exemplo, eu faço na curta é, através do movimento, e eu ajudo o visualizador a reinterpretar aquilo que estava a ver. Mas na realidade virtual eu já não preciso disso, porque o utilizador pode navegar e ele próprio constrói o movimento e dessa forma descobre a nova interpretação. E através da posição dos portais eu só sugiro, olha, se vês nessa perspectiva vais descobrir que isto pode ser interpretado desta forma. Espero que isso responda à tua pergunta. Sim. Tem aqui uma pergunta da Tatiana. Ok, ele perguntou se no projeto da realidade virtual que se envolve animação 3D ou se também envolve animação 2D neste projeto. É só animação 3D, porque a animação 2D, tu podes realizar animação 2D em realidade virtual, mas não terá tridimensionalidade. E o que é interessante do ambiente virtual é que o utilizador tem noção de perspectiva e pode se mover de um lado para o outro. Por isso, sim, é tudo 3D. Eu gostava de perguntar, se pudesse ainda fazer outra pergunta, que é em relação à realidade virtual. Às vezes as pessoas falam quase como uma realidade virtual como algo que vai destornar o cinema e como é que tu vês as diferenças e o que é que tem o cinema que a realidade virtual não tem, o que é que a realidade virtual tem que o cinema não tem?
Eu acho que esse tipo de comparações não faz assim muito sentido. Quer dizer, a televisão não destruiu a rádio. Hoje temos o fenómeno dos podcasts, que é uma clara evidência que às vezes menos input oferece liberdades criativas. E o cinema tem muita coisa que a realidade virtual não pode oferecer, nomeadamente a criação de experiências passivas de visualização de uma coisa autoral, ou seja, tudo o que é a experiência de realidade virtual tende a ser inerentemente interativo, porque o utilizador tem, no mínimo, a interação de poder escolher para onde olha. Claro que isso pode ser guiado pelo realizador, utilizando movimento, a forma como a luz é desenhada, ou dando ênfase a determinadas partes do espaço. Isso pode ser influenciado, mas nunca é controlado, nunca é esta perspectiva. E o cinema oferece essa experiência passiva de observação que é um tipo muito específico de imersão. Para além disso, o cinema oferece uma coisa que é espetacular, que é podes mostrar um filme a 500 pessoas ao mesmo tempo. Não podes mostrar uma experiência de realidade virtual a 500 pessoas ao mesmo tempo. Por enquanto, pelo menos por enquanto. Para além eu consigo identificar muitas coisas que o cinema oferece que a realidade virtual não consegue, mas honestamente consigo sugerir mais coisas que a realidade virtual oferece que o cinema não consiga. Pelo facto de que tu literalmente podes ver cinema em realidade virtual. Tipo, uma coisa não impede a outra. Há inclusive as apps para ver Netflix em realidade virtual, para ver o YouTube em realidade virtual. A realidade virtual não tem propriamente... Os limites de realidade virtual são os limites do equipamento. E os limites do equipamento estão a ser cada vez mais desafiados à medida que o investimento nos óculos vai ficando cada vez maior. Só este ano surgiu o Oculus Quest, o novo Oculus Quest da Facebook, que é um passo muito grande na criação de experiências acessíveis, baratas, realidade virtual de alta qualidade. Eu podia falar demasiado tempo sobre a realidade virtual, se calhar era melhor conter-me um pouco, porque ainda gostava de falar sobre o meu próximo projeto. Obrigado. Vier, eu estou aqui a ver que também há perguntas no direct, no Facebook. Portanto, o João Miguel Correia pergunta se é possível encontrar esse projeto online e experimentar tendo o headset VR. Se eu estou a dizer correto. Eu não cheguei a publicar. Eu, no ano de 2019, tinha-o disponível online para a HTC Vive. Atualmente não tenho, também porque quero promover o meu próximo projeto que está agora em desenvolvimento. Não é possível experiencial. Eu tenho o fecheiro, se estiveres muito interessado eu posso te enviar. A versão para óculos ainda está um bocadinho buggy, mas a versão para HTC Vive está perfeita, completamente execuível. Podes-me enviar mensagem pessoal se tiveres um HTC Vive e quiseres experimentar a experiência, eu envio-te o fecheiro. Mas não está disponível online. Mais alguma pergunta? Vamos ter aqui a Ana Rita, que vai fazer uma questão. Olá, eu queria perguntar de onde surgiu o interesse pela realidade virtual e a ideia para o projeto e como é que foi tipo, o início da produção. Eu, quando estava a estudar na ESMAD, eu tive um professor que me introduziu para a realidade virtual e eu fiquei estupefacto com a quantidade de possibilidades artísticas que me oferecia. Pensei, é isto que eu preciso fazer, isto é a próxima cena, e porque eu gosto de estar à frente no que diz respeito à questão da utilização de tecnologias pioneiras, mas, acima de tudo, é a questão do controle, que acho que também é algo que é transversal à animação. Acho que muitos animadores gostam do meio da animação porque lhes oferece controle visual total sobre aquilo que estão a fazer. E
a realidade virtual é o exponencial disso, é isso em esteroides. Eu quando percebi que podia literalmente criar mundozinhos e deixar as pessoas entrar nos mundozinhos que criasse, motivei-me a querer a que o meu projeto final da licenciatura fosse feito em realidade virtual. Depois, na altura, tentei relacionar a minha proposta de projeto com o trabalho visual que eu tinha vindo a desenvolver, das ilustrações, e foi assim que surgiu o projeto. Se não se importarem, fazer mais uma última pergunta aqui desta sala, que é, eu acho que já falaste um bocadinho sobre isso, mas eu vou pôr na mesma pergunta, que é, a Tatiana voltou a fazer uma pergunta que diz: o que nós vemos na realidade virtual depende do ponto de vista escolhido pelo criador da mesma? É uma pergunta. Sim, claro. Neste caso, há dois tipos de realidade virtual. Tens a realidade virtual que é 360, ou seja, o utilizador só consegue olhar em volta numa rotação de 360, e esse é mais comum na realidade virtual de telemóveis, ou seja, aquele em que colocas um telemóvel no cardboard, tipo nos óculos de cartão, e vês assim a realidade virtual. No entanto, os óculos tipo Oculus Quest, HTC Vive, o Index, permitem Room Scale VR, que é basicamente tu podes mover-te na tua sala e o movimento do teu corpo reflete-se no movimento da realidade virtual. Isso oferece mais perspectiva. Mas ambos são influenciados pela perspectiva, mas um dá muito mais opções para o utilizador de poder ver coisas no ambiente virtual, por exemplo. Permite ao utilizador, não permite ao utilizador baixar-se e espreitar isso ser refletido no ambiente virtual. Obrigado. Por isso, se experimentarem realidade virtual, tentem experimentar ambas. Não experimentem só os telemóveis ou uma experiência 360. Experimentem algo que seja room scale. Mais alguma pergunta? Está aqui um aluno, estúdio? O Diogo tem uma pergunta que é: quantos anos demora a fazer essas animações e quais os programas que utilizas? Para quais animações especificamente? O projeto da curta ou o projeto de realidade virtual? Eu creio que está a falar de realidade virtual. Ok. Para o projeto, depende da complexidade do projeto. Eu demorei 3 meses a fazer o projeto da Acria, mas foi porque foram 3 meses a só fazer aquilo e com muitas horas de trabalho. Um projeto desta dimensão normalmente tens uma equipa a trabalhar. No meu caso, como este era relativamente um projeto simples, mesmo do ponto de vista da animação, eu consegui fazê-lo todo sozinho, e fiz também toda a parte da programação, de realidade virtual. E tive de aprender a fazer isso durante esses meses também. Mas projetos de realidade virtual em equipa, normalmente dependendo da complexidade do projeto, podem demorar meio ano até 3 anos. Mas normalmente precisas de pessoas diferentes para fazer as partes diferentes do projeto. Tal como qualquer animação 3D, quantos mais animadores atirares ao projeto, mais rápido vai ser a execução. Eu falo por mim, os meus projetos tendem a ser muito autocoordenados, pelo menos os últimos projetos tendem a ser muito autocoordenados, ou seja, eu faço várias funções do projeto, não só a questão da animação e da direção artística, mas também a parte da programação. Por isso, e relativamente ao software, eu utilizo a Unity, que é grátis. Vocês podem fazer download hoje e ver uns tutoriais e aprender a fazer coisas dessas. Convém, mas para desenvolver a realidade virtual, o grande impedimento é a questão do equipamento e da capacidade do computador. É difícil desenvolver para a realidade virtual se não testares a experiência à medida que vais programando. Por isso, o que eu sugeri honestamente
primeiro investirem nas vossas capacidades de criação artística e de direção e de animação 3D, irem explorando programação e desenvolvimento de experiências tipo de realidade aumentada que são muito mais acessíveis neste momento, e ganharem esse cabo de programação, e quando se tiverem a oportunidade de ter acesso a um equipamento de realidade virtual, aí experimentarem desenvolver para a realidade virtual. Ou se quiserem fazer esse investimento, este ano saiu o Oculus Quest por 300 euros, que é uns óculos de realidade virtual muito, muito bons, por um preço relativamente acessível. O problema de desenvolver experiências para realidade virtual é que normalmente precisas de um computador relativamente potente que aguente com a experiência de realidade virtual. Se quiseres fazer uma experiência mais agressiva do ponto de vista gráfico, também podes desenvolver experiências que sejam mais leves e que corram sem necessitares do computador com o Oculus Quest a correr sozinho, porque o Oculus Quest consegue correr sem estar ligado ao computador. Mas sim, espero que isso responda à vossa pergunta. Normalmente, para realizar experiências de realidade virtual, precisas de utilizar uma plataforma de desenvolvimento de jogos, como o Unity ou o Unreal. Obrigado. Pierre, eu tenho aqui umas perguntas da malta aqui que está a ver em direto portanto, a tua apresentação, a tua masterclass. Pergunta a Diana David se és tu que desenvolves sozinho. Desenvolve, sim. Até agora, sim. Os projetos, tanto este projeto da curta como o projeto de realidade virtual foram completamente desenvolvidos por mim, com exceção do som, que tive sempre colegas que realizavam essa parte. Mas toda a parte visual e a parte da programação, tanto da questão de realidade virtual como todas as interações, foram feitas por mim. Pois, a pergunta que se segue dela é programas sim, também. Sim. Okay. Eu acho que a programação estimula aquela partes da minha cabeça, do meu intelecto, que não são estimuladas por a concepção visual. Acho que todos nós temos esta motivação de criar coisas, e programação é tipo um desafio mental constante de resolver problemas, não é tanto criar imagens ou criar mundos, é mais descobrir novas formas de resolver problemas. Isso também é muito interessante, também é muito estimulante. Eu aconselho a toda a gente experimentar programar alguma coisa, mesmo que seja mesmo simples. A Vanessa Rendeiro pergunta qual é o nome do programa gratuito? Unity. Se pesquisarem mesmo, atualmente há uma dispersão do ensino de programação muito grande online. Vocês conseguem arranjar tutoriais de iniciação ao desenvolvimento de experiências de realidade virtual muito facilmente no YouTube. E se pesquisarem esse que vão surgir, provavelmente vai ser um tutorial utilizando o Unity. Não te consigo ouvir. A Patrícia Guimarães indica aqui um site, unity.com. Seria essa a resposta? Sim. Ok. Não sei se haverá mais alguma questão a colocar. Aqui da parte portanto, na partilha direta em Facebook, transmissão direta em Facebook, são estas as questões que estão aqui de quem nos está a acompanhar. Não sei se por parte do João, por parte do Moisés, se haverá mais alguma questão. Eu queria, se calhar, deixá-los para o final, porque eu ainda gostaria de... Ainda tens mais uma parte para apresentar, tem, correto? Muito bem. Vou então aqui entrar em modo mudo. Pronto. Eu agora gostava de falar da experimentação e da minha prática deste último ano do mestrado que eu estou a desenvolver em realidade virtual, que culminou nesta experiência que eu ainda estou a acabar, que se chama Lucid. Também é uma experiência de realidade virtual, baseada no conceito dos sonhos lúcidos. O sonho lúcido é um sonho em que o sonhador sabe que está a sonhar. Muitas vezes
alguém que está a ter um sonho lúcido consegue também controlar o ambiente em que se encontra e controlar o sonho e as personagens. Isso foi o conceito principal por trás da criação da experiência. E neste caso, o utilizador vai, na experiência sonho lúcido, explora uma narrativa sobre isolamento durante a pandemia do Covid-19, porque entra no sonho de uma personagem e à medida que vai explorando o sonho e ela interpreta a personagem principal, descobre a narrativa. Aqui conseguem ver alguma da concept art para a experiência que eu realizei. A minha utilização de imagens multistáveis nesta experiência tomou outra estética. Também tem esta mesma questão das imagens poderem ser interpretadas de várias formas. Perdi o João de momento, espero que se junte rápido. Devo fazer pausa? Tudo em ordem, João? Voltamos. Ok. Para esta experiência também utilizei as imagens multistáveis, mas com uma nova complexidade oferecida por a minha vontade de também querer inovar e mesmo utilizando imagens com vários significados, também criar novas formas e novos estilos a partir delas. Também estas imagens relacionam-se diretamente com a temática do onírico, do sonho, e por isso também fazem conceptualmente sentido nesta experiência. Aqui vou-vos mostrar a minha prática de introdução de imagens multistáveis nesta nova experiência de realidade virtual. Eu mudei completamente a forma como realizo o meu workflow, desde a criação do concept art até à modelação e animação final. Aqui podem ver a criação da concept art, da pintura da imagem. Mas a principal mudança no meu workflow e de experimentação que eu fiz com este projeto foi tentar incluir ao máximo realidade virtual no processo de criação da experiência. Ou seja, eu tentei modelar e animar o conteúdo para a realidade virtual diretamente em realidade virtual. Para os projetos anteriores, o que eu fiz foi, por exemplo, o conteúdo 3D, modelei-o e animei-o no Maya e depois exportei para a plataforma de desenvolvimento de jogos no Unity. Mas o que fiz neste projeto foi, através de apps que te permitem modelar em 3D, em realidade virtual, criei os assets que precisava para a experiência. Eu utilizei o Medium VR no Oculus Quest, mas há outras aplicações de modelação 3D noutros headsets. Inclusive tens o Tilt Brush da Google para todos os headsets atuais e tens o Gravity Sketch também para o Oculus, também é muito bom. E eu prefiro o Medium, acho que é aquele que oferece maior controle sobre o modelo e também é muito intuitivo. Aqui podem ver que, no caso desta imagem, que eu vos mostrei há bocado o desenho, tem duas interpretações, que é um homem deitado na cama e uma face. E eu modelei ambas as interpretações utilizando o Medium VR diretamente em realidade virtual. Ou seja, aqui podem ver, por exemplo, está o modelo praticamente acabado e eu, através deste programa, consigo modelar, utilizando também o sistema de layers de outros programas, consigo criar o modelo 3D quase como se estivesse a esculpir na realidade. À direita podem ver os meus movimentos em realidade virtual e à esquerda aquilo que eu estou a ver enquanto estou a modelar. Neste caso estão a ver que criei um novo modelo. Utilizando as várias ferramentas de programa, consigo esculpir e ter controle sobre
a figura. Isto faz o processo não só muito mais imersivo e muito mais intuitivo, de uma determinada forma, mas também altera completamente aquilo que é a experiência de trabalho. Por um lado, obriga-me a fazer mais pausas, porque é difícil estar em realidade virtual durante muito tempo. Embora eu consiga, já esteja habituado a estar horas a fio em realidade virtual. Melhorou imenso a questão da ergonomia no trabalho, ou seja, eu possuo uma muito melhor postura atualmente por causa de trabalhar assim em vez de estar corcunda em frente ao ecrã. Aqui vou passar para o próximo, e modelei também a outra interpretação das ilustrações. Isto eu estou só a dar um exemplo. A experiência tem muitas destas imagens e eu tive que fazer isto muitas vezes. Aqui podem ver a outra interpretação modelada. No entanto, há muitas benéficas também na modelação tradicional no computador que a realidade virtual não oferece. No que diz respeito à liberdade e efeitos que podes fazer, estas aplicações de modelação 3D em realidade virtual ainda são um pouco limitadas relativamente às modificações que tu podes fazer nas figuras. No entanto, permitiram-me criar facilmente os meus modelos em 3D e visualizá-los imediatamente no espaço virtual, o que é muito benéfico, principalmente quando eu jogo com perspectiva e preciso e é muito importante para mim ter noção daquilo que o utilizador vai ver no final, a forma como muitas vezes quando estamos nos programas de 3D não temos noção de como é que a imagem vai ser distorcida ou vai ser ou o tamanho da imagem vai ser percepcionado no espaço virtual quando está em realidade virtual. E assim, tendo isto imediatamente no processo de criação, ajuda imenso. Pronto, e aqui podem ver que ambas as imagens eu criei modelos diferentes que oferecem a mesma perspectiva. Já na experiência em si, ou seja, isto já não é no programa, é importante explicar isso. A minha experiência não utiliza controles, eu faço uso do novo AI do Oculus Quest, que permite identificar o movimento das mãos só através das câmaras. Ou seja, todo o interface dentro da experiência que criei utiliza os movimentos das mãos e os gestos para realizar as várias interações com o ambiente. E no que diz respeito às interações com as imagens multiestáveis, o que eu fiz foi, à semelhança do Darkria, sobrepulas no espaço, e o utilizador é capaz de desenhar a realidade que quer ver, ou seja, pode estar a ver esta perspectiva, mas desenhar por cima e ver a outra interpretação, a modelação 3D da outra interpretação. Outra coisa que eu estou a explorar nesta experiência de realidade virtual é a participação do utilizador na criação do ambiente visual e a forma como o utilizador é capaz de participar numa experiência narrativa e ser já um grande componente na forma como o mundo é construído. Porque em sonhos lúcidos o utilizador pode ou não ter controle sobre o ambiente. Eu queria dar essa liberdade ao utilizador de desenhar no espaço e o espaço ser feito dos desenhos do utilizador, basicamente. Mas ao mesmo tempo queria também a parte autoral, incluir a minha estética e as imagens multiestáveis. Por isso, a experiência, o ambiente virtual da experiência é a combinação dos elementos da história com os elementos desenhados pelo utilizador. Para isso, eu tive de criar um meio de o utilizador facilmente criar o ambiente todo, ou seja, criar coisas à distância ou que o mundo se adaptasse aos desenhos do utilizador. Por isso, criei esta interface que permite ao utilizador desenhar com os dedos, pode selecionar diferentes pincéis, cada dedo é um pincel basicamente, e ao fazeres pinching desenhas.
podes selecionar a cor diferente. Eu fiz uma série de brushes diferentes que criam coisas, que criam coisas diferentes. Aqui podem ver eu vou desenhar. E à medida que vou desenhando à minha frente, o ambiente do virtual, ou seja, tudo o que está em volta do utilizador, adapta-se aos elementos visuais. Há alguma aleatoriedade em como isso é feito, de modo a não ser só a repetição do desenho pequenino que o utilizador faz, mas em modo grande ao longe. Os elementos mudam de posição, às vezes é só a estética do elemento que importa e depois faz-se umas instâncias noutras posições, mas a ideia principal é esta: o utilizador desenha um proxy, algo pequeno à sua frente, e à medida que vai fazer isso, o mundo à sua volta adapta-se à estética que ele está a criar. Também criei outra forma que eu também experimentei para o utilizador conseguir facilmente criar mundos à sua volta, rapidamente, foi desenho à distância, que é basicamente o utilizador tem a percepção que está a desenhar à sua frente, mas o que acontece é a linha, à medida que o utilizador vai desenhando, vai se afastando dele e aumentando em tamanho. Por isso o utilizador tem a percepção que está a desenhar algo à sua frente, mas na verdade está a criar toda esta estrutura que cresce para lá do utilizador. Como podem ver aqui, o utilizador tem a impressão que está a desenhar basicamente umas escadas à sua frente, mas depois quando se move, o utilizador, para se mover nesta experiência, faz isto e consegue voar e guiar o seu movimento. Pronto, tem esta percepção que está a desenhar umas casas à sua frente, mas depois quando se move percebe que na verdade não, desenhou toda esta estrutura gigante que cresce e faz quase como uma montanha russa cada vez maior. Na inclusão do utilizador no ambiente, também experimentei incluir o utilizador no processo de animação do ambiente, através de animação dos elementos visuais, pelo movimento da mão do utilizador. Neste caso podem ver estas árvores, cujo movimento está aliado ao movimento da mão do utilizador. Deixa-me passar isto outra vez. Podem ver que, ao mover a mão, isto faz-se porque basicamente eu crio uma instância daquilo que é a criação da mão do utilizador da realidade virtual, retiro-lhe a questão de estar também aliado ao movimento da posição do pulso, e depois adapto o rig, o esqueleto do modelo à mão. Para além disso, tenho aqui outro exemplo em que o utilizador cria os elementos e depois os elementos unem-se e formam uma estrutura que essa estrutura em si é controlada pela mão, é animada consoante a mão do utilizador. O utilizador, neste caso, criou estes elementos todos que depois se animam consoante o movimento da mão. E pronto, isto é um bocadinho de teaser daquilo que eu estou a desenvolver neste momento. A experiência não está terminada, mas fica aqui uma explicação dos meus processos criativos destes últimos tempos e da forma como eu tentei incluir a realidade virtual nos meus processos de desenvolvimento e criação de conteúdo. Eu abri agora a questões que querem colocar. Não é bem uma questão, é mais uma observação. É que este trabalho está mesmo incrível. Eu gostava mesmo de experimentar o trabalho e eu acho muito interessante a maneira que tu me brincas mesmo com essa parte de sonho lúcido e depois dás a oportunidade ao utilizador para criar e animar e controlar os objetos como se fosse uma marioneta quase, e parece-me muito interessante. Aqui, Vierneve, da parte do Facebook, a nível de mensagens, temos aqui o uau, extraordinário, o pessoal está a adorar. A Diana David pergunta como é que o utilizador tem controle na distância a que essas escadas ficam? Neste caso não tem. Neste caso
cresce exponencialmente de modo a poder criar a ilusão de que está a desenhar algo à sua frente. Eu tive sempre nesta experiência, como eu queria também dar algum ênfase à narrativa, ter sempre um equilíbrio de não tornar a experiência um software de modelação. Não era isso que eu queria fazer, queria criar uma experiência interativa que dava algum tipo de agência ao utilizador, mas não demasiada agência ao ponto de se tornar só mais uma experiência de criação de conteúdo. Queria que o utilizador tivesse algum controle, mas também ao mesmo tempo as coisas tomassem uma vida própria depois do utilizador desenhar. Pronto. Eu nunca fiz realidade virtual, nem nada do género, então, e nem trabalhei com óculos, então uma pergunta que eu gostava de fazer era mesmo em termos de tempo de trabalho, quanto tempo é que se consegue trabalhar seguido, sem ter, sei lá, náuseas, que eu já ouvi relatos de pessoas que têm náuseas e outros que... Normalmente a náusea está dependente do frame rate da experiência. Se for um frame rate baixo, é inevitável a pessoa ter náusea. Mas a forma como os novos artefatos estão desenhados, isso não acontece. No entanto, há pessoas mais sensíveis e que mesmo, por exemplo, eu acho que se calhar já estou um bocadinho mais sensibilizado. As primeiras vezes que utilizei o Oculus Quest com o hand tracking, por exemplo, eu tinha muita dissociação depois de sair da experiência de realidade virtual. Parecia que as minhas mãos de repente eram muito grandes, tipo, tinha mas depois habituei-me e já não sinto toda essa sensação. No que diz respeito a quantas horas consegues estar em realidade virtual, eu por exemplo, cada uma das eu vou passar aqui, cada uma destes modelos demorou mais ou menos um dia a fazer cada uma. E tirando pausas de 15 minutos a cada 40 minutos, acho que isso é execuível facilmente sem ficares cansado da visão. No entanto, eu acho que não quero estar a aconselhar isso porque também não tenho, acho que não foi estudado o suficiente no que diz respeito aos efeitos a longo termo na saúde e na visão das pessoas para eu estar a recomendar longas horas a trabalhar na realidade virtual. Mas acho que é possível, é possível. E eu não sinto efeitos negativos na minha visão, nem no meu cansaço visual relativamente, comparado com estar em frente a um ecrã, trabalhar. Mas sim, não quero estar a sugerir coisas sobre o qual não tenho muito conhecimento. Vieira, aqui no Facebook, a Diana David volta a questionar se essa experiência como é que funciona, se é uma espécie de programa que tu crias e depois tens de instalar nos óculos, é uma espécie de app? Funciona como uma app, tal como, não sei, por exemplo, se tiveres qualquer filme entre aspas, em realidade virtual, nos óculos normalmente tu descarregas a experiência e depois lanças a experiência como se fosse uma app. Mas neste caso, a experiência é uma experiência mais à semelhança de uma experiência narrativa de realidade virtual, ou seja, tu inicias a experiência, depois há várias fases da narrativa e à medida que tu vais descobrindo coisas de narrativa, vais avançando na experiência e depois há um final e aquilo que tu criaste desaparece. Porque também, isso é um bocadinho spoiler da experiência, mas faz parte daquilo que é o conceito, porque o conceito principal do sonho também é que tu não consegues guardá-lo, os sonhos aparecem e a maior parte das pessoas tende a esquecer os sonhos. Por isso essa questão da memória também é muito explorada na narrativa. E aquilo que o utilizador cria durante a experiência, no final some. Por isso não é de todo uma aplicação de desenvolvimento de modelos. O utilizador tem essa capacidade de criar coisas e de criar tipo um mundo à volta, mas eu não guardo essa informação para o utilizador depois poder acedê-la novamente. Talvez eu no futuro queira desenvolver
uma versão da experiência mais exploratória, em que o utilizador simplesmente cria o mundo e é isso a experiência, sem a parte narrativa, mas não é esse o estado atual da experiência. Não só, porque também eu até poderia investir em desenvolver um software de modelação que só utilizasse as mãos, que não utilizasse os controladores, mas eu não acho que isso seja... Não acho que seja necessariamente o melhor investimento do meu tempo neste momento. Eu quero criar experiências que digam alguma coisa e não quero criar software. Eu acho que sou muito mais diretor do que sou software developer. Tenho aqui outra pergunta. Não sei se do lado lá, na Escola Artística de Soares Reis, vocês têm mais alguma questão a colocar? Bom, porque aqui as questões no Facebook estão sempre a cair, novas perguntas. Portanto, eu vou perguntar a Diana. Diz, João. Alguém falou? Não. Foi o Vieira que falou. Aqui do meu lado, os alunos não têm questões a colocar. Não tem questões. Muito bem. Eu tenho aqui a Diana. Programas em que língua? C#, programa em C#, a não ser os shaders. No caso dos shaders, tenho que programar na linguagem dos shaders do Unity, que é diferente. Mas, mas a maior parte, sim, a maior parte das interações são feitas em C#. Ok. Agora, uma pergunta que também é bastante pertinente. Se tens algum financiamento para este projeto, calculo que seja mais dispendioso devido ao material do que uma curta. No caso do material, eu basicamente financei o meu mestrado com um prémio que eu ganhei, uma bolsa que eu ganhei, uma bolsa que eu ganhei no final da licenciatura por causa do meu projeto da Arcria, na ESMAD. Por isso, como é o meu projeto de mestrado, o financiamento é aquilo que acaba por ser... não tem financiamento direto do projeto, e eu estou a fazer lá à medida que vou fazendo o mestrado, e é um projeto muito exploratório, ainda não sei sequer quais são as perspectivas de distribuição depois. A minha ideia é, talvez, num futuro próximo, incluir mais pessoas no desenvolvimento desta experiência e apurá-la mesmo para um nível profissional e depois distribuí-la festivais vai ser complicado por causa da pandemia, mas no mínimo nas plataformas tipo Oculus Store e a Stream. Mas sim, será algo mais para o futuro. Eu procurarei investimento quando quiser mesmo tornar isto, aliás, porque ainda não tem também a parte sonora, que normalmente acaba por ser a parte mais dispendiosa neste tipo de projetos. No caso do equipamento, eu utilizava o equipamento da faculdade em que estava realizado o mestrado. A partir do momento que a pandemia Covid atingiu, deixei de poder fazer isso e utilizei o meu próprio equipamento. É difícil desenvolver coisas para a realidade virtual se não tiveres o teu próprio equipamento. Não só porque estás condicionado ao tempo que te permite utilizar o equipamento na instituição de ensino em que podes estar a educar ou a ter aulas, mas como é importante também teres muita experiência de realidade virtual para desenvolver coisas para a realidade virtual. Senão vais tender em repetir coisas ou criar coisas que já foram feitas ou fazer erros que são desnecessários. Tal como é muito importante ver muitos filmes para fazer filmes, também é muito importante ver e experienciar muita coisa de realidade virtual para fazer coisas para a realidade virtual. Por isso dá jeito de ter o teu próprio headset, os teus próprios óculos, para tu nos tempos livres também consumires muito conteúdo de realidade virtual. Vier, tenho aqui outra questão, não sei se haverá tempo, tu vais apresentar mais uma parte, correto? Era só se houvesse tempo, também é completamente tranquilo se só ficarmos. Ok, a Diana David volta a questionar, e bem, que festivais é que achas que estão preparados para poderem mostrar estas experiências? Atualmente há festivais que já têm toda uma programação para
para experiências de realidade virtual. Vem-me à cabeça o Aesthetica no Reino Unido, o Annecy, já tipo, mesmo Sundance tem uma seleção que normalmente acaba por ser uma seleção muito importante no que diz respeito a tipo experiências autorais, mais cinematográficas de realidade virtual. Qualquer festival que esteja disposto a, a investir nos óculos ou tipo num espaço dedicado à exibição de realidade virtual pode exibir. A questão é que há muitos custos associados a exibir coisas em realidade virtual. Normalmente precisas de alguém que supervise o espaço, precisas de alguém que esteja constantemente no espaço para guiar as pessoas, os visitantes do festival, na experiência, ou seja, mostrar-lhes como é que colocam o capacete e fazer as instruções básicas, porque a maior parte das pessoas não tem essa literacia ainda, de realidade virtual. E há o custo do equipamento. Claro que há festivais que pedem aos próprios criadores da experiência de realidade virtual para levar um equipamento, mas isso é um custo muito, muito arriscado para os criadores, né? Ter o seu equipamento em exibição no festival. Mas é algo que, inevitavelmente, no futuro, à medida que a realidade virtual se vai tornando cada vez mais popular, também os equipamentos vão tornando-se cada vez mais acessíveis e consigo imaginar facilmente festivais cá em Portugal a terem toda uma exibição de realidade virtual daqui a uns anos, ou mesmo tipo num futuro próximo. Não sei se há mais perguntas desse lado. Aqui não. Ok. Aqui por agora também não. Aqui também não há. Pronto, Moisés, se vier quiser apresentar, não sei se quer falar mais alguma parte do seu trabalho, em relação a alguma parte do seu trabalho. Eu posso ainda falar sobre o meu projeto de realidade aumentada. Pronto, eu estive aqui a falar de realidade virtual e percebo que não seja a coisa mais acessível, principalmente para o pessoal que ainda está a começar programação, desenvolvimento de experiências imersivas. Mas realidade aumentada é desenvolvimento relativamente acessível. Hoje tens muitas formas de desenvolver realidade aumentada e espero que este projeto sirva de inspiração para o pessoal aí da Soares, ainda por cima no Porto. A Terra Dela foi uma exibição que eu fiz o ano passado, estava integrada no Festival Queer do Porto e é uma experiência de realidade aumentada que invade as ruas do Porto e os monumentos do Porto e sobrepõe obras minhas que se relacionam todas com uma narrativa à volta dos lances namorados de Portugal nos monumentos e ruas do Porto. É uma experiência que motiva as pessoas a andar de um lado para o outro a visitar sítios, por isso foi um bocadinho por aí. Eu tinha a expectativa de este ano fazer o capítulo 2 da experiência, ou seja, realizar a experiência outra vez, mas só com novas obras, e não foi possível por causa da pandemia. Mas eu vou passar o trailer da experiência, que acho que exemplifica bem o conceito e as imagens que criei.
Para ver esta experiência, o utilizador tinha de instalar uma aplicação no telemóvel e ao apontar a câmera do telemóvel utilizando essa aplicação para os monumentos, a aplicação que eu criei identificava, neste caso, por exemplo, os azulejos, a imagem do azulejo e sobrepunha as obras tridimensionais sobre o sítio onde o utilizador estava. Azulejos dão muitos jeitos para marcadores de realidade virtual, tipo para coisas, para identificar o espaço onde o utilizador está, porque são imagens bidimensionais com alto contraste e com muito detalhe. Normalmente hoje a realidade aumentada que a maior parte de nós temos acesso são os filtros do Instagram e do Snap, e há algumas aplicações que já surgem, por exemplo, de compra, em que podes visualizar os móveis no teu quarto, do IKEA, ou algo desse género. O conceito surgiu muito da questão de relacionar narrativas queer e LGBT com tipo, monumentos históricos, lembrar as pessoas que pessoas queer sempre estiveram no Porto e que as suas histórias muitas vezes foram escondidas pelas instituições religiosas, e o meu trabalho acaba por incluir várias igrejas por causa disso, mas também relacionar aquilo que são as formas de expressão de amor atuais com as formas de expressão antigas, como os lances de namorados, e incluir, dar uma reinterpretação queer a esses símbolos culturais. Para desenvolver realidade aumentada, hoje há imensas formas de fazer isso, imensas formas relativamente acessíveis. Eu desenvolvi esta experiência já vai fazer quase 1 ano e meio, e na altura usei o Bufório combinado com o Unity. No entretanto, surgiram muitas aplicações que não são propriamente softwares de desenvolvimento de jogos como o Unity, mas sim coisas mais simples que o utilizador pode instalar no seu telemóvel ou no seu tablet e desenvolver e criar realidade aumentada facilmente. Eu sugeri aqui para desenvolver a tua própria aplicação, ou seja, não utilizar um software exterior. Eu sugeria utilizar o Unity com o Bufório, com o Arcore ou com o ARKit. O ARKit tem a limitação de só dar para iOS. Muito famoso hoje é a utilização do Spark AR Studio para criar filtros de realidade aumentada para o Instagram e para o Facebook. E tens também o novo software da Adobe, o Adobe Hero, que permite criar arte e tem uma interface muito bom com as outras aplicações da Adobe. Eu, da mesma forma que vejo um potencial muito grande na realidade virtual, como sendo tipo a arte do impossível, a arte de criar mundos do nada, eu vejo a realidade aumentada como um potencial artístico muito grande no que diz respeito à reinterpretação e invasão de espaços familiares. A realidade aumentada permite exibir as tuas obras em qualquer lugar, reinterpretar e invadir espaços muitas vezes não possuem uma grande visibilidade ou cunho artístico, e utilizar o teu ambiente ou o corpo dos utilizadores, no que diz respeito à realidade aumentada, utilizando a cara dos filtros de realidade aumentada como suporte, como a tela onde tu trabalhas. E acaba de género, no que diz respeito a realizar os filtros de realidade aumentada, também se assemelha um bocadinho à arte da maquilhagem, que também utiliza a cara dos utilizadores como tela. Mas o facto de utilizar os elementos visuais é que não tens limites relativamente àquilo que podes criar. Podes brincar com partículas, com o impossível, com a percepção. Isso para mim tem o interesse e potencial muito interessante. Aqui eu confesso que no último ano não realizei muitas experimentações com a realidade aumentada. No entanto, quando estive em Londres, ainda tive a possibilidade de testar. Tive umas ideias de vez em quando e criei uns prototipos que pensava explorar no próximo capítulo do
do Terra-Tela, que iria-se lançar este outono se não fosse a pandemia. Estas são as minhas experiências mais recentes. Uma é na National Gallery, que eu criei esta textura com base na câmara do utilizador, que cria este aspecto meio transparente e pode criar efeitos engraçados, como isto, em que o utilizador aponta a câmara para um quadro e o quadro passa a ser o espaço à volta do quadro. E aqui à direita tenho uma experiência que eu fiz de modo a dar, que eu pensei, eu podia dar controle ao utilizador sobre as imagens multistáveis através de algum tipo de sliders. Foi um protótipo que eu fiz este ano, em que através de um slider o utilizador pode controlar a tridimensionalidade da imagem que está a ver. Nesse caso, de uma forma muito subtil. E com isto termino esta parte da apresentação. Também haveria agora aqui perguntas sobre a questão de realidade aumentada que poderão ter, ou sobre esta exposição. Atualmente a aplicação não está disponível. Parte do primeiro capítulo era que a aplicação só estava disponível nos meses à volta do festival. Mas um segundo capítulo irá vir assim que for socialmente responsável incentivar pessoas a andar de um lado para o outro a explorar monumentos. De momento isso não é. Também claro que poderia adaptar a experiência para uma coisa caseira, mas o que eu gosto de realidade aumentada é de criar coisas com escala grande em monumentos históricos. Eu gostava, sim, gostava de fazer umas perguntas em relação mesmo à realidade aumentada. A realidade aumentada parece-me que tem um potencial incrível para, por exemplo, fazer obras que são site-specific, são pensadas, por exemplo, no Porto, como fizeste aqui. Imagina uma produção gigantesca de um jogo que as pessoas querem jogar e têm que se mover ao Porto, por exemplo, para jogá-lo. Estás a ver algum acompanhamento por parte de apoios de cidades que pretendem criar obras de arte, mas que são obras de arte agora com realidade virtual, né? Com realidade aumentada nas cidades? Existe apoios para isso? Eu, para ser honesto, não tenho muito conhecimento sobre esse tipo de apoios. Nunca cheguei a fazer essa pesquisa. Mas acho que seria uma boa proposta no que diz respeito a... Porque o investimento não teria de ser um investimento muito alto. O desenvolvimento de experiências de realidade aumentada é relativamente barato. E poderia ser uma coisa... Dependendo do conteúdo, poderia ser uma coisa viralizável ou não. Acho que também há... Mal feito pode ser simplesmente algo muito aborrecido, mas bem feito pode ser algo que te permita descobrir um novo lado da cidade e muitas vezes as pessoas têm fome de narrativa, têm fome, e por isso é que os guias os guias turísticos têm tanto sucesso, porque as pessoas gostam de saber a história por trás daquilo que estão a ver. E uma aplicação de realidade aumentada poderia também oferecer isso. Tal como também poderia oferecer narrativas que não tinham nada a ver com a história da cidade, mas que utilizavam a cidade como suporte, como tela e tal como, pronto, podes ter uma série de ficção científica que utiliza uma cidade atual como setting, como cenário. Tenho outra pergunta da Tatiana, que me pergunta se tu trabalhas sempre com esta questão da... Eu perdi a pergunta, está aqui. Espera aí. Se tens sempre nos teus trabalhos o tema de brincar com a percepção, se tu trabalhas sempre isso. Até, assim, eu brincar com percepção é muito ampla. Eu, por exemplo, podes pensar que brincar com a percepção realidade aumentada está incluído nisso, inevitavelmente, porque
estás a colocar, estás a brincar com a percepção do utilizador através da colocação de imagens virtuais sobre a realidade. No caso das imagens muito estáveis, é simplesmente algo que eu acho particularmente interessante e que me desafia visualmente, e eu gosto de desenhar isso, por isso acabo por incluir isso no meu trabalho visual. Mas nem sempre, principalmente em trabalhos comerciais, tendo a não fazer tanto isso. E eu hoje vim apresentar-vos trabalhos que são os meus trabalhos artísticos, e por isso acabam por ter a minha componente autoral, e sim, o meu estilo, aquilo que eu exploro na minha prática artística acaba por tocar sempre na perspectiva do utilizador. Não sei se há mais perguntas. Aqui estou a ver que há muita gente a ver no Facebook, mas de facto não há mais perguntas deste lado. João, há mais alguma? Ou Moisés? Eu gostava de perguntar uma coisa. Não, ninguém tem questões a falar. Eu gostava de perguntar outra coisa, que é, em relação a termos de processamento, para jogar um jogo com este tipo de interação, é possível hoje em dia, com um telemóvel, A correr maior parte isto? dos smartphones suporta a realidade aumentada. Aliás, a maior parte dos smartphones suporta o Instagram, por isso suportam o Instagram e o Facebook, suportam a realidade aumentada. Claro que há, por exemplo, há determinada, dependendo da complexidade dos modelos e da interação em si, pode exigir um modelo mais recente de telemóvel. E eu tive esse problema com o Aterra-Tela, em que muitas das obras, tipo, a forma como eu tinha feito a luminosidade e a iluminação das figuras não era transmitida para alguns telemóveis. Alguns telemóveis simplesmente tinham as texturas muito mais simplificadas e sem a iluminação que eu tinha definido. Por serem tipo telemóveis mais antigos, então as interações que permitiam de realidade aumentada eram menores. Felizmente o Vuforia fazia essa interface de reduzir algumas das exigências da aplicação. Mas sim, é preciso estar atento no desenvolvimento da experiência de realidade aumentada ao dispositivo final, que pode alterar muito a experiência do utilizador. É completamente... e também o modelo, que tipo de dispositivo é este? Tu podes desenhar uma experiência só para tablets, porque és mesmo um grande visor da imagem, ou podes desenhar algo só para telemóveis, ou podes fazer algo para ambos, mas é importante é sempre importante testar aquilo que estás a fazer em vários dispositivos. Bom, nós já ultrapassamos um bocadinho, já fugimos um bocadinho ao tempo inicial. Tínhamos 1h15 de masterclass, estamos com 1h30 de masterclass. Perdoa-me, Moisés, pois realmente eu sei que os alunos passaram o intervalo, correto? Correto. Mil desculpas. Não sei se o Vierney quer acrescentar mais alguma coisa antes de finalizar. Se há mais alguma pergunta, é agora que podemos aproveitar e fazer a pergunta diretamente ao Vier. Eu acrescentava aqui o meu site e contacto. No caso de terem alguma questão, podem sempre enviar-me e-mail. E até no direto, podem Exato. fazer a pergunta diretamente no direto, que será passado daqui a um pouco. Posso dar por encerrada esta masterclass, então? Vier, agora espero que tenhas um dia ótimo de aniversário. Não deve ter sido fácil, estás a fazer uma masterclass no teu dia de aniversário. Por isso, renovo os parabéns mais uma vez. Em nome de Sinanima. Obrigado. E agradeço... Eu queria agradecer também ao Vierney a disponibilidade dele de fazer a masterclass e ao Sinanima por fazer a masterclass com a parceria da Soares dos Reis. E pronto, também desejar um bom aniversário ao Vierney. Obrigado. Muitos alunos. Obrigado.
Aqui os alunos também estão a dar os parabéns para o Vieira Neves. Os do 12º estão todos a dormir. Os do segundo ano estão todos a dormir. Não... Eles depois veem isto com mais atenção, inclusive, eu tenho a certeza que sim. Podem consultar também o site do Vierneve, podem depois, inclusivamente, fazer perguntas. O Vierneve é muito acessível, portanto, tenho a certeza que para os interessados neste tipo de arte, que podem então entrar em contato, falar um pouco com ele. Da minha parte, eu agradeço imenso de coração, Vieira Neves, estás presente, aceitaste o convite. Agradeço à parceria, ao João Apolinário e ao Moisés, que foram incansáveis nestas ligações, nesta relação para que se criasse esta masterclass, e desejo-vos um ótimo dia. Sinanima agradece, e quem sabe de uma próxima vez nós, espero eu, realmente esperamos todos, tenho a certeza que sim, que de uma próxima vez possamos estar todos em conjunto a beber um cafezinho no Sinanima, a trocar uma de letra, a trocar umas ideias e a falar sobre os filmes e sobre a qualidade artística que realmente Sinanima tem a sorte de receber todos os anos. Esperemos nós livrarmos desta pandemia louca. E é isso. Muito obrigada a todos vocês. Tenham um ótimo dia e até à próxima. Obrigado. Vejam as sessões, que têm sido espetaculares. Tenho a certeza que sim, que vão ver. Obrigada. Obrigado, nós também. Obrigado.